Fala galera, tudo bem? Vem cá, eu quero começar a nossa aula hoje te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que algumas substâncias, alguns corpos, quando são aquecidos, eles aumentam o tamanho? Já percebeu que outros, quando são resfriados, diminuem o tamanho? Ah, mas nem todos são assim. Existe substância que quando a gente aquece, ela comprime e quando esfria, ela dilata. Ah, ficou curioso para saber? Pois é, eu sou o professor Fábio Araújo, professor de Física, do Física do Zero. Vem comigo e hoje você vai aprender. Hoje nós vamos aprender um assunto chamado dilatação térmica. Tudo bem? Vamos comigo? Acompanha no slide. Antes de começar a dilatação térmica, é importante que você lembre alguns conceitos que nós já aprendemos na aula passada. Nós aprendemos dois conceitos importantes. Conceito de temperatura, conceito de calor. Você está lembrado? Vamos lembrar? O que a temperatura mede? A temperatura ela mede o grau de agitação molecular. A temperatura mede o quanto as moléculas de um corpo elas se agitam, elas vibram. E o calor? O calor mede a energia térmica em trânsito, a energia térmica em movimento, a energia térmica fluindo de um corpo para outro. Veja aqui esse esquema. Eu tenho um corpo A e um corpo B. O corpo A, provavelmente, ele está quente. Já o corpo B, provavelmente, ele está frio. Como é que eu sei que o corpo A está quente e o corpo B está frio? Eu sei pelo sentido do calor. De maneira espontânea, o calor vai do corpo quente para o corpo frio. Sendo assim, eu posso afirmar que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Você lembra que na aula passada nós vimos a diferença entre calor e temperatura? Eu preciso desse conceito hoje. Tudo bem? Vamos lá? A temperatura mede o grau de agitação. Então, um corpo está quente quando as moléculas dele estão vibrando muito. O corpo está frio quando as moléculas que constituem o corpo passam a ter baixa vibração, baixa energia de agitação. Tudo bem? Já o calor, ele vai medir a troca de energia entre os corpos. Eu posso dizer que um corpo que está quente, as moléculas se agitam mais. Um corpo que está frio, moléculas se agitam menos. A energia, ela é transferida quando eles estão próximos um do outro. Não necessariamente um contato físico. Eles podem só estar próximos um do outro. Mas a energia do corpo quente flui de maneira espontânea para o corpo mais frio. Essa passagem de energia, ela é chamada de calor. Então, calor é o nome dado à troca de energia. Tudo bem? Tá firme isso daí? Bacana! Nós vimos na aula passada. Fica ligado que a gente vai continuar na matéria. Tudo bem? Hoje o que eu vou estudar contigo são os efeitos dessa movimentação, dessa troca de energia. Quando o corpo ganha energia, o que acontece? Você deve lembrar que todos os corpos, eles são feitos com o quê? Eles são feitos com átomos. São feitos com moléculas. Você está lembrado disso? Então, continua me acompanhando. Olha o meu raciocínio. Se eu forneço calor para o corpo, eu forneço energia. Tá beleza? Qual é a tendência natural? A tendência natural é das moléculas desse corpo vibrar mais ou vibrar menos? Fala daí. Ah, você respondeu vibrar mais? Claro que sim. Se eu forneço calor ao sistema, eu forneço energia. A tendência é essas moléculas que constituem o corpo vibrarem mais, porque elas ganharam energia. Ora, se essas moléculas vibram mais, qual é a tendência natural? Elas ocuparem um espaço maior entre elas, se distanciar mais entre elas. Por isso a dilatação. Você está entendendo? A dilatação ocorre quando existe um aumento, um distanciamento das moléculas que constituem um corpo. Então, eu posso dizer que quando eu forneço calor, as moléculas desse corpo vibram mais, ocupam um maior espaço, portanto o corpo dilatou. E se eu retirar calor desse corpo? Se eu esfriar esse corpo? Se eu retiro o calor, o que acontece? Eu retiro energia. Retirando a energia, as moléculas passam a vibrar mais ou menos. Ah, se você disse que vibra menos, você acertou. E é isso, cara. É essa a ideia. Você retira calor, as moléculas vibram menos, ele tende a ocupar um volume menor, tende a ocupar um espaço menor. Dizemos que o corpo contraiu. Tudo bem? Legal. Acompanha no slide. Podemos dizer que a dilatação térmica, a definição,
tá? É o nome dado ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de temperatura. Crescimento da dimensão. Eu estou me referindo à dilatação. O que é dilatar? Dilatar é aumentar as dimensões. Acompanhe aí nesse esqueminha, ó. Eu tinha uma esfera metálica fria, ela passa pela argola facilmente. O que eu faço? Eu pego, forneço calor a essa argola. Quando eu fornecer calor a essa argola, ela não passa mais pela esfera. Eu tento tirar a esfera e ela não passa pela argola. Eu forneço calor para a esfera, a esfera aquece, aquecendo as moléculas tendem a dilatar mais. Quando eu vou tentar tirar essa esfera da argola, ela não passa mais. Por que ela não passou? O que aconteceu? Será que o fogo fez alguma magia para essa argola? Para essa esfera, melhor dizendo? É claro que não, meu amigo. É claro que não, minha amiga. O que aconteceu? Acompanhando um desenho ao lado. O que aconteceu é que quando eu forneci calor ao sistema, as moléculas que constituem o sistema passaram a vibrar mais. Vibrando mais, ocuparam um maior espaço. Então dizemos que ele dilatou. Vem para mim. Vamos resumir a ideia? O que é dilatar? Dilatar é quando as dimensões aumentam. Bacana. E o que é então contrair? Meu amigo, se dilatar as dimensões aumentam, na contração as dimensões diminuem. Entendi. Então, quando eu forneço calor ao sistema, as moléculas se agitam mais, vibram mais, tende a dilatar. Mas quando eu retiro o calor do sistema, as moléculas vibram menos, o corpo contrai. Tá entendendo? Legal, vamos continuar? Presta atenção, eu vou te mostrar agora alguns exemplos de dilatação térmica no cotidiano. Aonde você encontra a dilatação térmica no teu cotidiano? Vamos lá? Lembrando, nós já fizemos a aula de escalas termométricas, já aprendemos o que é termômetro, já aprendemos o que é temperatura, o que é calor. Vamos ver o efeito disso agora. Dilatação. Aonde no teu cotidiano, no teu dia a dia, você tem dilatação térmica? Acompanha no slide, presta atenção. Você tem nas lajotas, repara que entre uma lajota e outra existe um pequeno espaçamento. Está reparando no seu slide aí? Entre uma lajota e outra, nós temos um pequeno distanciamento entre as lajotas. Esse distanciamento é chamado de junta de dilatação. Serve para quê? Para compensar a dilatação do corpo, o quanto o corpo cresceu, o quanto o corpo diminuiu. Só que ele cresce quando aquece e diminui quando esfria. Nas linhas de transmissão, acompanha, entre um poste e outro, o fio elétrico ele tem uma folga, ele tem uma barriguinha. E essa folga não é para prevenir a contração, é o contrário. Você entendeu? É para prevenir a dilatação, é para prevenir a contração térmica. Por quê? Em países em que o frio é muito intenso, se ele colocar entre um poste e outro um fio bem esticadinho, o que vai acontecer? No frio, haverá uma contração térmica. Nessa contração, o fio vai contrair e pode quebrar, ou até mesmo, em alguns casos, derrubar o poste. Em alguns casos. Um outro exemplo, acompanhe aí no teu slide. Um outro exemplo você tem aqui, ó, justamente nas pontes, também tem junta de dilatação na ponte. É para justamente prevenir no calor intenso, num local, num dia em que eu tenho um fluxo de carros muito intenso, em que o solo esquenta demais, a tendência é o concreto dilatar. E para prevenir isso, coloca-se junta de dilatação. Você que quer fazer odontologia, você lembra dessa época aqui, ó? Olha aqui, ó, em que restaurava-se o dente com amálgama, né? Restaurava-se o dente com um material com um coeficiente de dilatação muito diferente do dente. Isso era um problema. Porque esse material, ele dilata de maneira diferente do dente. E ele era comum causar rachadura no dente. Aí o dente quebrava, ou infiltrava, voltava a cárie. Era um problema. Nós vamos então, a partir de agora, trabalhar com esta dilatação, trabalhar com este cenário. Tudo bem? Vamos trabalhar com corpos hipotéticos e outros reais, em que são aquecidos, em que são resfriados. Vamos ver como é que isso acontece. Antes de eu começar,
e entrar nos cálculos propriamente dito, eu quero que você entenda que todos os corpos, todos, quando eles são aquecidos, essa variação nas dimensões dele sempre ocorrem de maneira volumétrica. Quer seja a dilatação, quer seja o resfriamento. A dilatação e o resfriamento são sempre volumétricos. Porém, para ficar mais fácil o nosso estudo, para a gente estudar melhor, para ficar mais tranquilo, nós vamos trabalhar, presta atenção, com as dimensões de maneira separada. Primeiro eu vou te mostrar a dilatação predominantemente no comprimento. Depois, a dilatação predominantemente na área, até chegar na dilatação volumétrica, em que o volume todo do corpo se altera. Tudo bem? Fica comigo. Olha para o teu slide. As dilatações, como eu estava te falando, elas são sempre volumétricas. Para fins didáticos, entenda, para fins didáticos, eu vou dividir em linear, superficial e volumétrica. Mas, por favor, você vestibulanda, entenda, toda dilatação, ela é volumétrica. Por favor, a linear e a superficial são apenas para fins didáticos. O predomínio, você entendeu? Quando eu vou trabalhar com o comprimento, eu vou trabalhar com o crescimento predominantemente do comprimento, mas não que o volume não se altere, o volume todo se altera. Tá legal? Bacana. Então, bora começar. Toda dilatação térmica, cara, que eu te falei, ela é volumétrica, claro e evidente. Toda dilatação ela depende de três coisas, tá bom? Presta atenção. Ela depende do quê? Ela depende do tamanho do corpo. Ah, do tamanho. Por que do tamanho? Pelo número de moléculas que você tem. Tá bom? Então, quanto maior o corpo, maior a quantidade de moléculas que esse corpo tem. Tá entendendo direitinho? Bacana. Depende do material de que é feito o corpo. Tem materiais que, quando são aquecidos, dilatam mais do que outros. Nem todos dilatam da mesma maneira. Então, já temos duas coisas, hein? Depende do tamanho inicial do corpo, depende do material de que é feito esse corpo. Só isso, prof? Não. Depende também da variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Para e pensa comigo. Quanto maior a variação de temperatura que o corpo sofre, você concorda que ele vai sofrer e vai ganhar mais energia? Ora, se eu forneço mais energia para ele, a tendência é as moléculas ganharem essa energia, vibrarem cada vez mais e ocuparem espaços cada vez maiores. Então, quanto maior essa variação de temperatura, maior a dilatação. Claro que quando eu esfrio, maior a contração. Vem para o slide. Presta atenção. Vamos começar com a dilatação linear, tá bom? Linear lembra o que para você? Lembra linha. Linear lembra linha, prof. Pois é, cara. Então, na dilatação linear, o que cresce é o comprimento do corpo. Então, imagina, eu tenho uma barra de comprimento inicial, vou chamar de L0. Comprimento inicial L0 numa temperatura inicial T0. Ao fornecer calor para essa barra, a temperatura aumenta e o comprimento aumenta. Eu posso dizer agora que o comprimento final da barra é L, o inicial L0 e o final L. O que aumentou? O que aumentou foi esse cara aqui, ó. Vamos chamar de ΔL. Este é a tua dilatação linear. A dilatação linear é o que efetivamente a barra cresceu, é o que efetivamente a barra aumentou. Eu posso dizer, então, meu filho, acompanha aqui, ó, que o que ela aumentou, a dilatação dela, corresponde ao comprimento final menos o comprimento inicial. Vamos colocar em números. Ela tinha inicialmente 2 metros, uma barra de um material qualquer que tinha 2 metros. Aqueci e ela foi para 2,5 metros. Então eu te pergunto, indivíduo, quanto ela dilatou? O quanto ela cresceu? Ela cresceu meio metro. Ela tinha 2 metros no início, 2,5 metros no final, ela cresceu, ela dilatou meio metro. Essa dilatação depende do quê? Continua acompanhando o teu slide. A dilatação térmica depende de 3 coisas. Depende do tamanho inicial,
Tamanho inicial? Como assim, prof? Simples. Imagina que você tenha duas barras de ferro. Está acompanhando? Duas barras de ferro. As duas são de ferro, mesma substância. Só que uma eu tenho meio metro de ferro e a outra eu tenho 1 metro de ferro. Eu forneço a mesma quantidade de calor para as duas. A mesma quantidade de calor para as duas. Será que a dilatação é a mesma? Bom, uma coisa você sabe, uma coisa eu sei. As duas barras vão dilatar. Mas quem vai dilatar mais? Dilata mais quem inicialmente tem o maior comprimento. Aquela barra de 1 metro vai dilatar mais do que a barra de meio metro. Por que a barra de 1 metro dilata mais? Porque ela tem maior quantidade de moléculas. Se eu forneço calor, mais moléculas vibram. Se mais moléculas vibram, a tendência é ocupar um espaço cada vez maior. Você está me entendendo? Volta para o slide. A dilatação térmica, dilatação especificamente nesse caso linear, mas toda dilatação vai ser o mesmo processo, ela depende do material de que é feito o corpo. E esse material nós chamamos de coeficiente de dilatação linear e representamos por uma letra grega chamada alfa. É o alfa. Tudo bem? Letra grega chamada alfa. Então, o alfa significa coeficiente de dilatação linear. Ele depende do material. Vem para mim. Se eu tiver, presta atenção, duas barras de materiais diferentes, ouro, prata, sei lá, ferro e cobre, ferro e ouro, ferro e prata, materiais diferentes, mas de mesmo tamanho, duas barras de 1 metro, um de ouro e um de prata, um de cobre e um de prata, será que a dilatação vai ser a mesma? Se eu esquentar os dois, será que o comportamento térmico é o mesmo? Os dois vão dilatar? Sim. Mas os dois vão dilatar da mesma maneira? Não. Tem substâncias que dilatam mais do que outras. Outras, obviamente, dilatam menos. Uma coisa é certa, me acompanha, uma coisa é certa. A substância que mais dilata no aquecimento é a mesma, que mais contrai no resfriamento. Quem mais dilata no aquecimento, também mais contrai no resfriamento. Você está me acompanhando? A dilatação, então, até agora dependeu do quê? Do tamanho inicial e do material. Vem para o slide para a gente ver mais uma coisinha. Ela também varia dependendo da variação de temperatura. Variação de temperatura. Vem comigo de novo. A dilatação térmica depende da variação de temperatura que um corpo sofre também. Quanto mais eu aquecer, mais ele vai dilatar. Ah, prof, mas se for pensar assim, se eu esquentar para sempre, ele vai dilatar para sempre, vai cobrir o mundo, vai cobrir o planeta. Oh, meu Deus, e agora? Não, doido, calma que não, né? É claro que não, pelo amor de Deus. Não é claro que não. Existe um limite. E qual é o limite? O estado físico da matéria. Ah, te peguei! Então você entendeu agora? Você aquece, por exemplo, o gelo. Pá, você aquece. Ele vai esquentar até um limite. Qual é o limite dele? Quando ele vira água, quando ele se transforma em água. Aulas futuras, calor sensível, calor latente, aulas futuras. Fica ligado no Física do Zero que você vai aprender isso. Hoje não vai me interessar a mudança de estado físico. Hoje o que vai me interessar é somente a dilatação, o crescimento. Somente o crescimento. Então, eu forneço calor, o corpo dilata. Eu retiro o calor, o corpo contrai. Para sempre? Não. É até a mudança de estado físico. Tudo bem? Está acompanhando? Vamos passar adiante? Vou colocar uma aplicação prática para ti. Acompanhe o slide. Quem nunca tentou abrir um vidro de azeitona ou um vidro de palmito? Tentou, fez força, ó, eu não consigo, eu estou tentando e não consigo. Aí chama pai, chama mãe, papis, mames, abre para mim. Quem nunca tentou fazer isso? Aí a pessoa pega um pedaço de pano para aumentar o atrito, faz força, quando você não precisava fazer nada disso. Preste atenção, como é que você pode fazer para poder abrir facilmente um recipiente aí de azeitona, de palmito ou qualquer conserva dessa? É muito simples. Repara que aqui nós temos o vidro, tá bom? E a tampa normalmente ela é feita de quê? De alumínio, né? Alumínio e vidro são substâncias diferentes.
O que eu posso dizer é que no início eles têm o mesmo diâmetro. Então o comprimento inicial da tampa e do vidro é o mesmo. O comprimento inicial é o mesmo, tá certo? Então o diâmetro no início é o mesmo. Eles sofrem a mesma... Aí o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou pegar e vou jogar nele, para melhorar, para a gente abrir mais fácil, eu vou jogar água quente. Água quente. Por que já água quente? Não entendi não. Por que água quente? O motivo é simples, cara. Se eu jogo água quente, eu estou aquecendo o sistema. Ah, prof, mas eu vou te pegar agora. Quando tu jogas água quente, tu não joga só na tampa. Tu jogas e cai em todo o recipiente. Pega a tampa e pega o vidro. Ah, te peguei. Então eu vou esquentar a tampa e o vidro. Então os dois vão dilatar. Os dois vão se aquecer. Então eles vão dilatar igual. Mas... não é assim não. Sabe por que não? Porque, tudo bem, beleza, os dois vão se aquecer da mesma maneira. Os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, porque eu aqueço o conjunto, tudo bem. Mas o coeficiente de dilatação do metal é diferente do vidro. Portanto, eu posso dizer que como o coeficiente de dilatação do metal é maior, ele sofre maior dilatação térmica. A dilatação térmica da tampa, ou seja, do metal, do alumínio, do ferro, seja do que for, como é maior do que o do vidro, a tendência é ele dilatar mais. Então, no final das contas, a tampa dilata mais que o vidro. Se a tampa dilata mais, cria-se uma folga, o que fica mais fácil para eu abrir. Você acompanhou? Você entendeu? Então eu pego esse recipiente, seja de azeitona, seja de palmito, jogo água quente. A água quente cai no vidro e na tampa. A tampa, o metal, ele dilata mais do que o vidro. Como ele dilata mais, cria-se uma pequena folga. E ó, fácil de abrir. Ah, não contavam com a minha astúcia. E agora com a sua astúcia também. Tá bom? Bora para um outro exemplo? Bora, vamos nessa. Nas pontes, existem, entre as placas da ponte, nas placas de concreto, existe uma pequena folga também. Também tem folga? Tem. Elas são as chamadas juntas de dilatação. A mesma coisa acontece nos trilhos de trem. Eu não sei se na sua região tem trem. Em alguns lugares do Brasil tem trens. E se tem trem, se você já foi no trilho, você já deve ter reparado que entre um trilho e outro, entre uma barra de ferro e outra, existe uma junta de dilatação. É para justamente prevenir o quê? Quando esse trem passa, devido ao atrito que ele faz com o solo, com os trilhos, ele superaquece, aquece demais. O corpo, quando é aquecido, o que acontece? Dilata. Se não houver essa junta de dilatação, o que vai acontecer? Uma barra de ferro começa a empurrar a outra. Uma empurra a outra, gerando um encurvamento no trilho, podendo causar graves acidentes. A mesma coisa nas pontes. Nas pontes é para evitar rachadura, senão a ponte racha devido a um calor exacerbado, devido a uma alta temperatura, até em função do fluxo de carros. Então, ou pode ocorrer um aquecimento da ponte. Nesse aquecimento, a ponte vai dilatar. Se não tiver para onde dilatar, ela racha, ela quebra. E aí o acidente é feio. Vamos continuar? Agora eu vou passar para uma outra etapa. Ao invés de falar da dilatação linear, vamos aumentar. Ao invés de eu falar somente do comprimento, eu vou falar agora da área. Então vamos aumentar? Vamos falar agora da dilatação superficial. É quando a superfície aumenta. Acompanha teu slide. Vamos imaginar Vamos imaginar uma placa. Uma placa de quê, prof? Não sei, cara, do que você quiser. De ferro, de cobre, de alumínio. Por enquanto não me interessa. Vamos imaginar uma placa. Nessa placa, ela tem base, então ela tem um comprimento inicial. Ela tem uma altura. Ela tem uma altura inicial. Você sabe lá da matemática que quando você relaciona a base com a altura, você multiplica a base com a altura, você tem o quê? A área. Então você tem aí, numa temperatura inicial, um corpo dotado de uma área inicial. Quando eu aqueço, o que acontece? Ele aumenta, ele se expande, ele dilata.
Nota que no crescimento, na dilatação, ela foi para todas as direções e em todos os sentidos. A área aumentou. A área aumenta. Repara que o que aumentou foi esse desenho em verde que eu coloquei aí. Você percebeu? Isso que está em branquinho, olha, essa área branca que agora eu vou pintar de vermelho, isso era a área inicial. Era a área inicial. Está percebendo? Quando eu forneci calor ao sistema, ele aumentou. Aumentando, ele ocupou agora uma nova área. Uma área final. O que foi que ele aumentou? Ele aumentou a diferença. Ele aumentou a diferença. Ele aumentou a diferença entre a área final, que é tudo isso, menos a área inicial. Você pega a área final, subtrai da inicial, você tem o ΔL. Vamos supor. Tem uma área inicial de 2 metros quadrados. Aqueço, passa para 5 metros quadrados. Quanto foi que dilatou? Quanto foi que cresceu? ΔA é igual à área final, 5, menos a área inicial, 2. Quanto foi que ele dilatou, então? Fala para mim. 3 metros quadrados. 3 metros quadrados seria essa areazinha bem aqui, ó, que eu estou pintando, tá vendo? Esses seriam teus 3 metros quadrados, tá bom? Foi o que ele aumentou. E essa dilatação, prof, depende do quê? É igualzinho à dilatação linear. Só que na dilatação linear, nós usávamos a letra L, para dizer que era linear, que era comprimento. Agora, na dilatação superficial, é área. Então, nós chamamos de A. Então, nós colocamos assim, ó, ΔA igual a 0. Ah, uma nova letra. Essa letra é chamada de beta. ΔA igual a 0, beta, ΔT. Você lembra qual era da linear? Vamos lembrar? Como era a linear? ΔL igual a L0, alfa, ΔT. ΔL igual a L0, alfa, ΔT. ΔL, L0, alfa, ΔT. E da área? ΔA, A0, beta, ΔT. Percebeu que existe uma grande semelhança nas duas equações? O que basicamente muda de uma para outra é a letra. Esse beta, meu amigo, esse beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Como é uma superfície, corresponde a 2 vezes o alfa. O beta é 2 vezes o alfa. Beta, 2 vezes o alfa. Tudo bem? Então, nós temos variação da área igual à área inicial, beta, ΔT. Ou seja, vem para mim. A dilatação da área depende de 3 coisas, igual a linear. Quais são as 3 coisas? Do tamanho inicial, do material e da variação de temperatura. Tamanho inicial, material, variação de temperatura. Bora repetir? Tamanho inicial, material, variação de temperatura. Vem. O tamanho inicial é o A0. Beta é o material. Material. Beta, representado pela letra beta. Significa coeficiente de dilatação superficial. Ele depende do material de que é feito o corpo. Não se preocupe, porque isso é dado no probleminha para você. Só tem que saber que o beta vale 2 vezes o alfa. O beta vale 2 vezes o alfa, que é base e altura. Base, altura. Eu tenho o alfa da base, o alfa da altura. Por isso, o beta é 2 vezes o alfa. Tudo bem? Bacana. Vamos continuar? Olha só. Agora nós vamos falar da dilatação que? Volumétrica. Volumétrica é quando o volume do corpo aumenta. Olha para o teu slide. Eu tenho aí, olha, um volume inicial de um corpo. Eu aqueço esse corpo, forneço calor ao corpo. O que vai acontecer? Ele ganha calor, as moléculas vibram mais, as moléculas se agitam, a tendência é ele dilatar, é ele crescer. De novo, cara, repara que é tudo a mesma coisa. Repara, de novo, outra vez. A variação no volume é o volume final menos o volume inicial. Você tá percebendo que é sempre a mesma coisa? Hein? Tá percebendo? Olha só, o volume inicial, vamos supor, de novo, vou te dar um exemplo. Ele vai colocar aqui um volume de 3 metros cúbicos. Olha, metro cúbico, porque volume é base, altura e profundidade. 3 dimensões. Base, altura e profundidade.
Aí ele aquece e vai ter agora um volume de 7 metros cúbicos. Inicialmente o volume era 3, no final é 7. Quanto foi que mudou o volume? Variação de volume seria seria volume final 7 menos o volume inicial 3. Qual foi a variação de volume? 4 metros cúbicos. A variação de volume foi a diferença entre o final e o inicial. Então você percebe, acompanha a sua ideia, você percebe que é sempre a mesma coisa. Quando você fornece calor, ele dilata. Quando esfria, contrai, acompanha. A variação de volume é volume inicial, gama, ai, prof, é muita letra, toda hora muda. Pois é, cara. Mas muda porque vai mudar a dimensão. Quando você tinha dilatação linear, tu só tinhas o comprimento. Quando você tem a dilatação superficial, você tem comprimento e altura. Quando você tem dilatação volumétrica, você tem comprimento, altura e profundidade. Repara que vai aumentando as dimensões, por isso a necessidade de mudar as letras. Mas repara, vem para o teu slide, vamos lembrar, dilatação linear. Delta L igual a L0, alfa delta T. Dilatação superficial. Como é que é a dilatação superficial? Delta A igual a 0, beta delta T. Nota, cara, as equações são muito parecidas, mudam as letras. Então, por lógica, qual seria a dilatação volumétrica? Delta V igual a V0, gama delta T. Vamos pensar um pouquinho? Se o alfa é dilatação linear, somente um comprimento, tá? Comprimento. Beta é dilatação superficial. Então, base, altura, 2 comprimentos. Lembra que eu te disse que o beta era igual a 2 vezes o alfa? Não é? Então, é 2 dimensões. Base, altura, 2 dimensões. Beta, 2 vezes o alfa. O que é o gama? Não é dilatação volumétrica? Volume, base, altura, profundidade. Base, altura, profundidade. Quantas dimensões? 3. Então, qual seria o lógico? Que o gama fosse o quê? 3 vezes o alfa. Pronto. Cara, você sabendo essa relação, acabou, fica fácil. Vamos lá, o que a gente tem que descobrir hoje? Só para finalizar e a gente fazer exercício, hein? Vamos fazer exercício. Só para finalizar, presta atenção. Todo o corpo, quando é aquecido, dilata. Resfriado, contrai. Boa, já peguei isso. Outro tópico. A dilatação do corpo, o crescimento do corpo, não interessa se é linear, superficial e volumétrica, não importa. O crescimento do corpo, veja bem, depende de quantos fatores? 3. Quais são os 3? Vamos lá? Do tamanho inicial. Linear, superficial e volumétrica, mesma coisa. Do tamanho inicial. Depende do material, depende da variação de temperatura. Quanto maior o corpo, mais dilata. Ok? Menor o corpo, menos dilata. Depende do material. Algumas substâncias dilatam mais do que outras. Está acompanhando? Depende da variação de temperatura. Quanto mais você aquece o corpo, mais ele dilata. Tá legal? Quanto mais esfria o corpo, mais ele contrai. Tudo bem? Acompanhou direitinho? Aprendeu direitinho? Legal. Agora nós vamos ver, no próximo bloco, exercício. Vamos ver se você aprendeu legal. Vamos ver se tudo que eu te falei você assimilou. Ah, eu tenho certeza que assimilou. E nós vamos fazer muitas questões muito legais. Me acompanha no próximo bloco.